Olá, imortais! Hoje vamos falar de um clássico cult dos anos 1980, que marcou uma geração inteira. Os Garotos Perdidos, ou como no inglês, The Lost Boys, lançado em 1987. Esse filme não apenas redefiniu o gênero de vampiros para o cinema moderno, como também trouxe uma atmosfera única, que mistura horror, humor e rock and roll. Se você cresceu nos anos 1980, ou tem um carinho especial por filmes que equilibram nostalgia e inovação, Os Garotos Perdidos é uma obra que merece ser revisitada. O que faz esse filme ser tão especial? Ele captura perfeitamente a essência dos anos 1980, com sua estética exuberante, trilha sonora marcante e personagens icônicos, enquanto explora temas universais como família, rebeldia e uma busca por identidade. Além disso, ele reinventou a figura do vampiro, transformando-o de algo sombrio e aristocrático, como Drácula, em algo moderno, sedutor e perigosamente legal. Vampiros nunca mais foram os mesmos depois de Os Garotos Perdidos. Então se preparem para mergulhar nesse clássico cult. Vamos explorar sua história, seus personagens, seu impacto cultural e entender por que ele continua sendo celebrado décadas após seu lançamento. Então já deixa seu like aí e se inscreva se não for inscrito. Antes de falarmos diretamente sobre o filme, é importante entender o contexto em que ele foi criado. Os anos 1980 foram uma época de grande experimentação no cinema de terror e fantasia. Filmes como Fome de Viver, de 1983, Entrevista com o Vampiro, baseado na obra de Anne Rice, e até mesmo Blade Runner, de 1982, começaram a questionar as convenções tradicionais de monstros e mitologia sobrenatural. Foi nesse cenário que Os Garotos Perdidos surgiu, oferecendo uma nova visão do vampirismo. Dirigido por Joel Schumacher, que já era conhecido por seu estilo visual super estilizado e acessível, o filme foi produzido pela Warner Bros., com a intenção de atrair um público jovem. O roteiro, escrito por Janice Fisher e James Jeremiah, passou por várias revisões antes de chegar às mãos de Schumacher, que adicionou elementos adolescentes e humor icônico à narrativa. O resultado foi um filme que conseguiu ser assustador e divertido ao mesmo tempo, algo raro para a época. Curiosamente, o título original do filme, The Lost Boys, é uma referência direta aos personagens da história de Peter Pan. Assim como os Garotos Perdidos da Terra do Nunca, os vampiros adolescentes do filme vivem em um estilo de eterna juventude e liberdade, mas pagam um preço alto por isso. Eles estão presos em um ciclo de violência e dependência. A trama de Os Garotos Perdidos gira em torno da família Emerson, que se muda para a pequena cidade costeira de Santa Carla, na Califórnia. Após o divórcio dos pais, a mãe, Lucy, tenta construir sua vida trabalhando em uma loja de vídeo, enquanto seus dois filhos, Michael e Sam, precisam se adaptar ao novo ambiente. Michael, o irmão mais velho, interpretado por Jason Patric, rapidamente se envolveu com uma gangue de motoqueiros, liderada por David, vivido por Kiefer Sutherland. Já Sam, o caçula interpretado por Corey Haim, descobre que a cidade está infestada de vampiros e decide enfrentá-los ao lado de dois excêntricos caçadores de monstros, os irmãos Frog. Uma das maiores forças do filme é a forma como ele equilibra diferentes tons narrativos. Por um lado, temos momentos de puro terror, especialmente nas cenas em que Michael começa a perceber que está se transformando em um vampiro. Essas sequências são tensas e angustiantes, capturando a sensação de desespero e impotência que acompanha a transformação. Por outro lado, há uma boa dose de humor negro e sátira, especialmente no comportamento irreverente dos irmãos Frog e nas interações entre os personagens principais. Os personagens de Os Garotos Perdidos são memoráveis não apenas por suas personalidades marcantes, mas também porque representam arquétipos que ressoam com o público jovem. Michael é o adolescente confuso que está tentando encontrar seu lugar no mundo, enquanto Sam é o nerd corajoso que usa sua inteligência e criatividade para enfrentar o mal. Já David, o líder dos vampiros, é uma figura carismática e ameaçadora, combinando charme e crueldade de maneira fascinante. Outro destaque é a dinâmica familiar. Apesar de ser uma história sobre vampiros, o núcleo emocional do filme está nas relações entre membros da família Emerson. A preocupação de Lucy com seus filhos e a lealdade inabalável de Sam em relação a Michael
dão peso emocional à narrativa, tornando-a muito mais do que apenas um filme de horror. Embora Os Garotos Perdidos não seja estritamente um romance sobrenatural, ele flerta com elementos que são frequentemente associados a esse subgênero. Por exemplo, a relação entre Michael e Star, interpretada por Jamie Gertz, é central para a trama. Star é uma vampira que hesita em abraçar totalmente sua natureza sanguinária, e sua conexão com Michael simboliza a luta entre amor e dever, humanidade e monstros. Além disso, o filme explora o tema da sedução e do poder do sobrenatural. Os vampiros de Santa Carla não são figuras repulsivas ou grotescas, pelo contrário, eles são incrivelmente atraentes e irresistíveis. Isso reflete uma ideia recorrente em histórias de vampiros, o perigo escondido atrás da beleza e do fascínio. Quando Michael é seduzido por David e sua gangue, ele está sucumbindo não apenas ao apelo do vampirismo, mas também à promessa de pertencimento e liberdade. Outro tema importante é o conflito entre juventude e responsabilidade. Os vampiros adolescentes do filme parecem viver uma vida sem limites, livre de regras ou compromissos. No entanto, essa liberdade vem com um custo. Eles são escravos de seu líder, Max, e precisam constantemente buscar sangue para sobreviver. Isso cria paralelos interessantes com a própria adolescência, uma fase da vida em que muitos jovens anseiam por independência, mas ainda não estão prontos para lidar com as consequências de suas escolhas. Desde seu lançamento, Os Garotos Perdidos tornou-se um ícone da cultura pop dos anos 1980. Ele ajudou a popularizar a imagem do vampiro moderno, influenciando diretamente obras posteriores como Buffy, A Caça-Vampiros, Crepúsculo e até mesmo séries como Diário de um Vampiro. A fusão de horror, música e moda mostrou que vampiros podiam ser tanto assustadores quanto descolados, abrindo caminho para novas interpretações do mito. A trilha sonora do filme também teve um papel crucial em seu sucesso, com músicas de bandas como INXS, Athel e The Bunnymen e Low Graham. Ele capturou perfeitamente o espírito rock and roll da época. A canção Cry Little Sister, composta especialmente para o filme, tornou-se um hino cult e é lembrada até hoje pelos fãs. Além disso, o elemento do filme contribuiu significativamente para seu legado. Kiefer Sutherland consolidou sua reputação como ator versátil e carismático, enquanto Corey Haim e Jason Patric provaram que podiam carregar uma produção de terror com profundidade emocional. A química entre os dois irmãos Emerson foi fundamental para o sucesso do filme e ajudou a criar um vínculo genuíno com o público. E aqui estão algumas revelações pouco conhecidas sobre o filme que vão surpreender até os maiores entusiastas dessa obra-prima dos anos 80. Originalmente, o título do filme seria The Boys of Summer, inspirado na música homônima de Don Henley. No entanto, Joel Schumacher e a equipe decidiram mudar para The Lost Boys, uma referência direta aos personagens da história de Peter Pan. A ideia era enfatizar o tema da juventude eterna e o limbo em que os vampiros vivem. Corey Haim quase não fez o papel de Sam. O ator que interpreta Sam Emerson estava ocupado com outros projetos quando recebeu o convite para o filme. Ele só aceitou o papel porque sua mãe achou que o roteiro tinha potencial e insistiu para que ele lesse. Felizmente, ele decidiu participar e sua química com Jason Patric ajudou a criar uma dinâmica convincente entre os irmãos Emerson. E vocês sabiam que Kiefer Sutherland foi escalado por acidente? Pois é, Kiefer Sutherland não era a primeira escolha para interpretar David, o líder carismático dos vampiros. Outro ator já havia sido selecionado, mas desistiu no último minuto. Quando Sutherland foi chamado para substituí-lo, ele aceitou imediatamente, mesmo sem ter lido o roteiro completo. Seu desempenho acabou sendo tão icônico que ele ficou marcado como um símbolo da rebeldia nos anos de 1980. Agora, outra curiosidade interessante é que as cenas de voo foram feitas com técnicas antigas. As cenas em que os vampiros voam pelas montanhas ali de Santa Carla foram criadas usando truques práticos. Outra coisa legal também é que o visual dos vampiros foi inspirado em bandas de rock. Joel Schumacher queria que os vampiros parecessem parte de uma gangue de motoqueiros, moderna, sabe? Mas também quis capturar a estética glam rock dos anos de 1980. Por isso, os figurinos de David e seus seguidores incluem jaquetas de couro, cheias ali de manchas, calças justas e acessórios metálicos. Agora, outra coisa legal também é que a música tema foi composta especialmente para o filme. A canção Cry Little Sister
composta por Gerard McMahon, foi escrita exclusivamente para Os Garotos Perdidos. Embora não tenha se tornado um hit comercial nas paradas, ela se tornou um hino cult para os fãs do filme e ainda é lembrada como uma das faixas mais icônicas da trilha sonora. Agora, outra parte icônica do filme são os irmãos Frog. Eles eram baseados em quadrinhos. Os irmãos Edgar e Alan Frog, interpretados por Corey Feldman e Jameson Newlander, foram inspirados em personagens de histórias em quadrinhos. Joel Schumacher, o diretor, queria que eles fossem caricaturas exageradas de caçadores de monstros, como algo saído diretamente de uma HQ de terror. Para isso, ele orientou os atores a adotarem poses dramáticas e falas cheias de sarcasmo. Agora, para ver como a improvisação às vezes é importante. A cena do chuveiro, ela foi improvisada. A sequência em que Michael começa a sangrar no chuveiro foi amplamente improvisada. Jason Patric sugeriu a ideia de usar óculos escuros durante a cena para simbolizar a transformação gradual de seu personagem em um vampiro. A equipe de efeitos especiais teve que trabalhar rapidamente para criar o sangue artificial usado no momento. Agora também tem coisas também que podem sair mais caras do que você pensava. A motocicleta de David é um exemplo, pois ela custou mais do que eles esperavam. A icônica moto Yamaha XV700, usada por David, foi alugada para as filmagens ali, mas acabou custando mais do que o orçamento inicial previsto. A produção teve que negociar um acordo especial com o proprietário da moto, porque Schumacher insistiu que ela fosse central para o visual do personagem. Agora também a gente tem ator fofinho. O vampiro Larry era apenas uma criança. O personagem Larry, o pequeno vampiro que acompanha a gangue de David, foi interpretado por Chance Michael Corbett, que tinha apenas 8 anos na época. Durante as filmagens, ele precisou usar dentes de plástico pontudos e aprender a agir como um adulto maligno, apesar de sua aparência inocente. Agora, nem sempre como um filme foi planejado, ele vai ter aquele final. O final original era diferente. No roteiro original, Sam e os irmãos Frog morriam no confronto final contra os vampiros, deixando Michael sozinho para enfrentar Max. No entanto, testes de audiência mostraram que o público reagiu negativamente a essa ideia. Então o final foi alterado para ser mais otimista, com todos os protagonistas sobrevivendo. Agora aquele momento para quem gosta de pet. O cachorro Nanook era treinado por um profissional famoso. O pastor alemão Nanook, o fiel companheiro de Sam, foi treinado por Carl Lewis Miller, um dos maiores especialistas em animais de Hollywood. Miller também trabalhou em filmes como Beethoven. Nanook era tão bem treinado que conseguia realizar cenas complexas, como rosnar para os vampiros ou latir em momentos específicos. Agora, aí quem gosta de um lema para viver, a frase Sleep all day, party all night. A frase dita por David, durma o dia todo, festeja a noite toda, nunca envelheça, nunca morra, se tornou um mantra para a cultura jovem ali dos anos de 1980. Ela resume perfeitamente o desejo de liberdade e eternidade que atrai tantos personagens ao mundo dos vampiros no filme. Mesmo décadas depois, essa linha ainda é citada frequentemente por fãs. Agora, por pouco, a gente não tinha um diretor diferente para o filme. Richard Donner quase dirigiu o filme. Antes de Joel Schumacher assumir o projeto, Richard Donner, famoso por filmes como Superman o Filme e A Máquina Mortífera, estava cotado para dirigir Os Garotos Perdidos. No entanto, ele recusou a oferta porque estava ocupado com outros projetos. O diretor, então, Schumacher, acabou trazendo sua própria visão estilizada para o filme, o que contribuiu para seu sucesso. Agora também os cenários ajudam muito. A Caverna dos Vampiros foi construída em um armazém. A icônica caverna onde os vampiros se escondem durante o dia foi inteiramente construída em um estúdio. Para dar-lhe um ar autêntico ao local, a equipe usou materiais reciclados e adicionou detalhes como ossos falsos, velas e correntes. A iluminação suave e azulada ajudou a criar a atmosfera sombria e misteriosa. Agora também adicionar alguns elementos ajudou muito na concepção do filme. Corey Feldman salvou o filme do fracasso. Durante as filmagens, houve preocupação de que o tom do filme estivesse muito sombrio e assustador, para atrair um público jovem. Foi aí que Corey Feldman, com seu humor peculiar e energia contagiante, trouxe leveza às cenas dos irmãos Frog. Sua performance ajudou a equilibrar o horror com momentos de diversão, tornando o filme mais acessível. Então,
Deu para perceber que o filme Os Garotos Perdidos é muito mais do que apenas um filme de vampiros. Ele é uma celebração da juventude, da música e da imaginação, combinando elementos de horror, drama e comédia de maneira única. E para o público moderno, assistir a esse filme é como viajar no tempo, voltando para uma era em que o cinema ainda estava experimentando novas formas de contar histórias. Se você ama filmes antigos que sabem equilibrar diversão, sustos e profundidade emocional, Os Garotos Perdidos é definitivamente um título que merece ser revisitado. Ele é uma prova de que, às vezes, os monstros mais assustadores são aqueles que podem nos seduzir com sua aparência encantadora. E obrigado por assistir. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Então, como sempre, imortais, até a próxima!